Olá, gente. Trago aqui para vocês mais um vídeo. E neste vídeo eu gostaria de falar de uma novidade para vocês. Como vocês sabem, ou como vocês não sabem, meu blog já tem 90 postagens. Faz menos de 2 meses que o blog existe e ele já tem 90 postagens. A quantidade de postagens vai continuar. Eu tenho ainda várias coisas para postar, né? Eu tenho uns 12 artigos de seriados. Depois disso eu tenho artigos de livros, né? De crítica literária para fazer. Além do que eu também tenho críticas de quadrinhos para fazer. E esse ano foi o ano que eu mais li quadrinhos na minha vida. Então eu realmente tenho muita coisa para falar. Em resumo, é lógico, né? Eu não vou ficar me estendendo além do necessário. Mas naturalmente vão ter vários artigos de Dragon Ball, de Cavaleiros Zodíacos, de Yu Hakusho, vários artigos. Além do que eu estou fazendo uma maratona de quadrinhos que começou na quarta passada. Eu já li cerca de mais ou menos mais de 21 volumes e meio em 6 dias, que equivale a mais de 200 capítulos. E uma quantidade imensa de texto. E basicamente eu alcancei Jujutsu Kaisen, eu alcancei um quadrinho que começou em julho, que tem só 13 capítulos. Eu li 90 capítulos de Naruto e tô terminando a parte boa de Naruto. Eu vou terminar a parte boa de Naruto sexta-feira. Amanhã eu vou ler mais 30 capítulos. Sexta-feira eu leio o que sobrou. E aí basicamente eu termino a parte boa de Naruto. Depois disso eu estarei colocando outro quadrinho a partir de terça-feira para ler, né? Vai ser outro quadrinho. One Piece vai continuar, eu ainda tô no capítulo, hoje eu li 18 capítulos de One Piece apenas, né? É pouco, mas ao mesmo tempo é muito, porque One Piece tem muitos capítulos. One Piece é muito grande e ele é um mangá extremamente coeso em relação ao que ele se propõe. O objetivo dele é entretenimento leve e descompromissado. Então, sim, beleza. Isso tá perfeito. Já tô no capítulo 360 de One Piece. É 360. Vou ler até o 371 hoje. Vou na academia também. E o que acontece é que o One Piece vai continuar por todo o restante do mês. Na verdade, eu vou continuar lendo One Piece, porque não vai dar para terminar One Piece tão rápido, por causa que One Piece tem muitos capítulos para ler. Depois de eu ler todos os capítulos, todos os 30 capítulos que eu tenho para ler hoje, ainda vai sobrar 620 capítulos para ler. Então falta muito capítulo. Mesmo que eu pule alguns que eu já li, ainda assim vai sobrar bastante capítulo para ler. Como por exemplo o arco do Amazon Lily, da Ilha das Amazonas do One Piece, eu vou pular, né? Obviamente, né? São 9 capítulos, é um volume só, é lógico que eu vou pular, porque eu já li, não tem motivos para eu ler de novo. Né? É um bom arco, mas não é nada comparado com o que o Oda já escreveu. E também tem o fato de que bem, tem o fato de que eu não sei exatamente qual shonen de batalha eu vou colocar no lugar de One Piece. No lugar de Naruto, depois que eu terminar Naruto na sexta-feira. Mas imagino eu que o ideal mesmo seria colocar Hunter x Hunter, né? Que aí seriam duas leituras pesadas, no caso, para se ler todo dia, né? Que é Hunter e One Piece.
Eles não são os melhores shounens que existem. Os dois melhores shounens, na verdade os melhores shounens é Hunter, na verdade é Devilman e Shingeki no Kyojin, né? Não é nenhum dos dois, não é nem One Piece nem Hunter, mas Hunter e One Piece possuem os melhores arcos da história do Shonen. Então acho que seria interessante se eu realmente lesse e finalmente conseguisse ler os melhores arcos da história do Shonen de batalha ainda esse ano, né? Para fechar com chave de ouro o meu ano, que está sendo o melhor ano da minha vida. Mas a expectativa é que o ano que vem vai ser melhor, porque o ano que vem eu vou escrever mais, eu vou mais na academia, eu vou ler mais quadrinhos. Ano que vem eu vou dar início aos quadrinhos americanos de heróis, depois de ler tudo que eu tenho para ler do Japão, que é muita coisa, né? Ainda tem muita coisa para ler. Vai diminuir bastante até janeiro, vai diminuir muito. Mas nós não estamos em janeiro, né? Nós estamos em outubro. Daqui a 3 meses vai ter bem menos coisa para ler no Japão do que eu tinha antigamente. Bem menos mesmo. Mas ainda não chegou esse momento. Também tem o fato de que eu resolvi hoje colocar no meu blog. Eu não sei se eu falei aqui no canal, eu acho que não. Mas eu tenho várias ideias para histórias. Só que as ideias que eu tenho, eu vou adaptar em peças de teatro. Vão ser todas voltadas para o teatro, em sua maioria. E eu acho que eu já falei um pouco disso, eu não quero ficar me estendendo e ficar falando de novo quais são os meus planos em relação ao teatro. Mas eu já estou escrevendo minha primeira peça, né, vocês sabem. E o que acontece na realidade é que eu acredito que não disse para vocês que eu tenho interesse em escrever histórias de fantasia sombria. E histórias de fantasia sombria não podem ser adaptadas para o teatro, porque elas envolvem magia, envolvem monstros, envolvem um monte de coisa. Então, eu pretendo escrever várias histórias num mundo de fantasia fictício chamado More. E eu resolvi que o melhor lugar para só que antes de escrever essas histórias, eu preciso escrever a história desse mundo. Então eu comecei a fazer isso hoje. Eu escrevi a primeira parte mesmo, da história da história desse mundo fictício chamado More. Então, o que eu realmente gostaria, na realidade, é de dizer para vocês que vão ter... Eu já postei ele, né? Hoje, dia 13 de outubro, eu já postei. Aliás, hoje é terça-feira e hoje é 13 de outubro, né? Beleza? Então, o que acontece é que, na realidade, eu vou postar várias outras partes da mitologia do mundo de More. Como, por exemplo, as eras do mundo de More. Quantas eras vai ter? Bom, vai ter pelo menos 2. Vai ter o que se passa a história e a primeira era. Mas eu acredito que umas 3 eras, pelo menos, dá para escrever. O que realmente acontece é que, claro, eu vou escrever... ou escrevi hoje já a primeira parte da mitologia. E eu vou escrever, obviamente, amanhã a primeira era. A história da primeira era, que na verdade é uma era de guerras e tudo mais. Então eu vou resumir os acontecimentos, o que aconteceu nas eras e tudo mais, né? Que inclusive a primeira era vai ser uma era de guerras que durará 1000 anos. Então o que eu imagino que dê para fazer é focar em cada conflito, né? Fazer um resumo falar todos os conflitos que estão acontecendo e falar dos principais acontecimentos de cada conflito. Por exemplo, entre os dragões, entre os gigantes, entre os xamãs, entre os demônios, os Arthurs e as abelhas,
entre os vampiros, as vampiras, só tem vampiras mulheres na minha história e lobisomens homens. Essas histórias, obviamente, tem um conflito entre eles, naturalmente. E basicamente tem também a história do conflito que eu esqueci de falar, que é a história do conflito entre os feiticeiros e naturalmente a história da humanidade na Primeira Era, né? Então, basicamente, o resumo precisa ser um resumo de 7 coisas, né? De 6 conflitos mais da humanidade, que basicamente vão resumir basicamente a Primeira Era, né? E que eu vou fazer isso amanhã, naturalmente. E depois disso nós temos a história da Segunda Era, que vai ser uma era diferente, que vão ser criadas muralhas, basicamente, na história. Eu não pensei ainda nas criaturas exatamente que vivem no mundo. Eu realmente estou meio vacilando em relação a isso. Quer dizer, eu sei que existem 16 tipos de espécies nesse. Existem 16 raças inteligentes. Mas eu não pensei nos monstros, que são no caso, monstros. Monstros, no caso, né? Que basicamente eles vão ter que enfrentar e tudo mais. Quer dizer, eles vão enfrentar. Os humanos vão enfrentar demônios. Mas eu não sei se eu vou resumir tudo isso à luta contra demônios. Eu imagino que precisa colocar mais criaturas. Precisa criar toda uma fauna, uma flora fictícia e tudo mais. Eu também não pensei na geografia ainda, entendeu? Eu estou muito concentrado em história. Eu vou fazer história da. Primeiro tem que ser. Primeiro foi o resumo do que acontece antes da Primeira Era. Depois vem a Primeira Era, depois a Segunda Era e depois vai ter a Terceira Era. Isso tudo história. Depois disso, naturalmente, o que vai acontecer é que naturalmente eu vou precisar falar da geografia e vou ter que falar de todas as espécies fictícias. Não, são fictícias que eu vou pensar. Todas as outras criaturas fictícias que eu vou pensar, não é verdade? Isso vai acontecer nos próximos dias. Pensar na geografia, por exemplo, a geografia obviamente dizer como é que são as regiões. Na verdade a geografia é só isso, né? Dizer como são as 5 regiões, fazer um resumo de como são as 5 regiões. Depois de falar das histórias das eras, depois disso tem que falar quais são as criaturas que vivem naturalmente a biologia dessas criaturas na realidade, né? E também tem que criar basicamente a história. Depois disso tem que começar a vir as histórias das famílias nobres. Eu vou escrever a história das famílias nobres e eu vou deixar ela no blog para todo mundo ler, porque eu preciso deixar em um lugar seguro e o lugar mais seguro que eu conheço é o blog. É esse o lugar mais seguro que eu conheço. Então, por isso, naturalmente, o que vai acontecer, obviamente, é que eu vou escrever várias coisas importantes para minha mitologia esses dias, essa semana, para depois disso eu escrever as minhas histórias baseadas em fantasia sombria. Porque, obviamente, precisa escrever também qual que é a hierarquia dos seres vivos, como que funciona a magia, entendeu? Então esse tipo de coisa vai estar tudo no blog, muito bem explicadinho para que todo mundo consiga ler e entender a história. Então é isso que a gente falou, até mais.